você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Todos os dias de Jesus eram intensos demais, todos os dias pregando, todos os dias salvando, fazendo milagres, sinais, maravilhas. E Jesus, nós precisamos entender que Jesus ele é 100% homem, ele também é 100% Deus, mas ele se cansa, né? E esse texto nos deixa claro, um Jesus homem, não um Jesus que fica cansado, um Jesus que precisou dormir, um Jesus que precisou descansar. E esse texto nos deixa isso muito claro. Porque às vezes com o passar do tempo nós vamos criando um Jesus dentro da nossa cabeça, que é um Jesus inalcançável, que é um Jesus intocável, que é um Jesus que está muito distante de mim. Você já teve essa percepção na sua vida de às vezes imaginar um Jesus muito distante, um Jesus muito longe, um Jesus que aponta o meu pecado, um Jesus que aponta a minha falha? E quando nós lemos esse texto que nós acabamos de ler, quando nós vemos esse texto, nós percebemos um Jesus que descansou, um Jesus que dormiu. Nós vamos ler em todos os evangelhos um Jesus que chorou, um Jesus que se compadeceu, um Jesus que se feriu, um Jesus que se entristeceu, um Jesus que tinha emoções, um Jesus que era homem como eu, como você, que nos entristecemos com pessoas, nos chateamos com pessoas, um Jesus que se cansava, um Jesus que trabalhava demais, um Jesus muito parecido comigo e com você. Quando nós entendemos esse Jesus, nós conseguimos nos tornar mais parecidos com Ele. A Bíblia vai dizer que com o passar dos dias, com o passar do tempo, nós vamos tendo o caráter de Cristo. A mente de Cristo é formada em nós. E às vezes o nosso maior desafio de ter a mente de Cristo é não entender que Cristo passou por muitas coisas que nós passamos. Por exemplo, um dia de muito trabalho que nós chegamos em casa cansado. Provavelmente você já passou por isso na sua vida, de chegar em casa cansado do seu trabalho, cansado da faculdade, cansado do dia, e tudo que você queria era o que Jesus quis, um travesseiro e um lugar para dormir. E quando nós olhamos para isso, nós vemos um Jesus homem, e um Jesus que nós podemos nos parecer com Ele. Então, o primeiro paradigma que eu preciso quebrar com você nessa noite é que nós servimos a um Jesus 100% homem, um Jesus 100% Deus, e um Jesus que nós podemos nos parecer com Ele. Um Jesus que mesmo com todas as nossas falhas, com todos os nossos erros, nós podemos nos tornar parecidos com Ele. Então, quando nós imaginamos e nós olhamos para esse Jesus, que eu posso ser parecido com Ele, agora eu olho para Ele com outros olhos, não vejo mais Ele como um Jesus distante, como um Jesus intocável, como um Jesus impossível de chegar. Agora eu vejo um Jesus que sofreu muitas coisas, as mesmas coisas que eu, passou por muita coisa também, e agora eu posso ser parecido com Ele. Um outro ponto que nós percebemos nesse texto é um Jesus que Ele não deixou o cansaço vencer o propósito. O cansaço de Jesus naquele dia não venceu o propósito de vida dele. Qual era o propósito de Cristo nessa terra? Pregar o Evangelho, trazer a palavra, salvar as pessoas, dizer que Ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, operar sinais e maravilhas. Esse era o papel de Cristo na terra, esse era o papel de Jesus na terra, Ele tinha um propósito. E no texto que nós lemos em Marcos 4, nós percebemos um Jesus que não deixou o cansaço vencer o propósito de vida dele. Porque quando nós olhamos para esse texto, qual que é o lance? É um Jesus que de um dia cansado chegou e dormiu, mas quando foi acordado, mesmo estando cansado, operou as maravilhas, os sinais que Ele podia fazer. Aquele era o propósito dele. Ninguém naquele barco podia fazer o que Ele fez. Aquele era o propósito de Jesus. Ele estava cansado, mas Ele acordou e foi cumprir o propósito dele. E quando nós olhamos para nós, e quando nós estamos cansados e nos pedem algo que é o nosso propósito, muitas vezes nós não atendemos por estarmos cansados. Mas nós precisamos entender aquilo que o Cari disse aqui um pouco antes, que existe algo específico de Deus para cada um aqui. E se você não fizer o que Deus te entregou para fazer, ninguém pode fazer por você, ninguém pode fazer o que você pode fazer. Então, se no momento de cansaço você deixar ser vencido pelo cansaço e não cumprir o seu propósito, alguém vai ficar sem alguma coisa. Talvez não seja o cansaço de um dia todo de trabalho, talvez seja o cansaço de uma vida. De uma vida se esforçando, de uma vida trabalhando, de uma vida se dedicando, e aí você está cansado e agora você não cumpre mais o propósito de Deus na sua vida, porque você deixou o cansaço vencer o seu propósito. Então tem algo muito claro na sua mente: jamais o seu cansaço pode vencer o propósito de Deus para a sua vida.
Jesus estava cansado, Jesus estava... Você já foi acordado quando estava dormindo? Já te acordaram? Você não acorda irritado, bravo, estressado, tipo, né? A gente não acorda meio atravessado? Jesus foi acordado para resolver um BO, para acalmar uma tempestade. Você imagina alguém te acordar para fazer uma coisa, tipo assim, muito difícil, tipo, tu tá dormindo, cara, vamos lá comigo rebocar uma laje. Né? Cara, que raiva, mano, eu tava dormindo, tipo assim, me deixa acordar pelo menos. Né? Você não ia ficar com raiva um dia cansado, deitado num travesseirinho, na polpa do barco, aquele barco dando aquela balançadinha. E foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus estava descansando de um dia de trabalho, mas ele precisava cumprir o propósito da vida dele. Ninguém naquele barco podia acalmar a tempestade. Ninguém naquele barco podia dizer para o vento se acalmar. Ninguém naquele barco podia dizer para as ondas pararem. Somente Jesus. Esse era o propósito dele. Ele não deixou o cansaço vencer o propósito. Que eu e você nos nossos dias, nós não podemos deixar o cansaço da vida vencer o nosso propósito. Nós não podemos deixar o cansaço nos vencer, nós não podemos deixar as coisas da vida nos vencer. Talvez seja uma emoção instável que eu tenho, talvez seja medo de alguma coisa que eu tenho, talvez sejam algumas aflições, algumas preocupações. Nós não podemos deixar com que nada e nem ninguém vença o nosso propósito. O propósito de Deus na nossa vida precisa estar em primeiro lugar. Amém? Você acredita nisso? Depois também nós vemos um Jesus que livrou aqueles discípulos durante uma tempestade. Quando nós vamos olhar para toda a Bíblia, para todas as Escrituras, nós vemos um Deus livrando muitas pessoas durante o problema. Por exemplo, um caso muito conhecido é o caso de Daniel, quando ele é colocado na cova dos leões. Daniel deveria se prostrar diante do rei, diante dos deuses, e ele diz: não, eu me prostrarei somente diante do meu Deus, eu me curvarei somente diante do meu Deus. Dito isso, então, ele é jogado em uma cova para ser morto, comido por leões. E quando ele está naquela cova, a Bíblia vai dizer que nenhum leão o tocou, que nenhum leão o arranhou. A Bíblia vai dizer que quando os homens vão no outro dia tirar ele, ele não tinha nenhum arranhão. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, Deus livrou Daniel na cova dos leões. Sabe, às vezes nós nos entristecemos com algumas coisas que acontecem na nossa vida e nós dizemos: se Deus fosse comigo não aconteceria, se Deus estivesse nisso não aconteceria. Mas algumas coisas acontecem na nossa vida para Deus mostrar para nós que Ele é Deus. Que nós entramos em uma cova de leões e que nós não somos tocados, que nós entramos em uma cova de leões e que nós não somos nem arranhados. Às vezes Deus nos coloca em algumas coisas difíceis para nós, para mostrar para nós que Ele ainda continua sendo Deus. Apesar dos medos, apesar das fraquezas, apesar das intempéries da vida, apesar de eu olhar e ter um leão me olhando, querendo me devorar, mas eu olho e existe um Deus que está me livrando no meio do problema, um Deus que está me livrando no meio da aflição, um Deus que não me deixou, um Deus que não me abandonou. Um Deus que, assim como quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados naquela fornalha, a Bíblia vai dizer que os homens olhavam e viam um quarto homem. Quem era aquele quarto homem? Quem é essa pessoa que resolve os problemas que você não consegue resolver? Quem é essa pessoa que te ama quando você não se sente amado? Quem é essa pessoa que te abraça quando você se sente rejeitado? Esse é o nosso Deus, um Deus que não nos livra às vezes do problema, mas que nos livra no problema. Um Deus bem presente na hora da angústia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. É o Deus que parece que quando tudo vai dar errado, Ele intervém para mostrar que Ele continua sendo Deus. E aí nós ficamos às vezes meio tristes ou meio chateados porque nós passamos por uma fase ruim na vida. E quem de nós nunca passou por uma fase ruim? A verdade é que nós gostamos muito de viver as boas fases da vida. As fases que está tudo bem, as fases que está tudo legal, as fases que eu tenho grana, as fases que eu tenho amigos, a fase que eu tenho um emprego. E nessas fases eu me alegro, e nessas fases eu olho e eu digo: Deus, o Senhor é comigo. Mas e na fase que está tudo dando errado? Mas e na fase que as coisas não estão indo como eu programei? Mas e na fase que as coisas não estão indo como eu planejei? Será que nós não olhamos para Deus e dizemos: Deus, o Senhor me abandonou, ou o Senhor me deixou, ou o Senhor não me ama mais?
Só vive uma fase boa quem passa pela fase ruim. Às vezes nós desistimos na fase ruim, às vezes nós abandonamos Deus na fase ruim, e existe uma fase boa ali na frente para nós vivermos, mas por ter abandonado e retrocedido, nós não avançamos e nós não vivemos aquilo que Deus planejou e preparou para nós. Se hoje você está passando por uma fase ruim, creia que Deus está com você nessa fase. A fase boa já está ali na frente, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Talvez você chegou aqui nessa noite chorando, abandonado, dizendo que ninguém te ama ou que ninguém te quer. Deus está nesse lugar, Deus te trouxe até aqui. Olhe para as coisas boas da vida, veja os cuidados de Deus com você. Às vezes nós atravessamos por fases ruins na nossa vida e nós não sabemos valorizar elas. As fases ruins estão nos preparando e nos forjando para viver as fases boas, para que durante uma fase boa a gente saiba dar valor às coisas boas que a vida nos dá. Você conhece alguém que vive uma fase boa e não dá valor para isso? Alguém que está vivendo uma fase boa e não consegue valorizar o tempo, não consegue valorizar as coisas que tem durante uma boa fase da vida. Às vezes nós passamos por uma fase ruim para aprender a valorizar as boas coisas. Às vezes nós passamos por momentos difíceis para que nós possamos saber que só vive coisas boas quem consegue passar pelas coisas ruins. Então, que eu e você não sejamos aqueles que abandonam as coisas no meio do caminho. Sabe, aquele cara que abandona as coisas no meio do caminho, que deixa as coisas no meio do caminho, que se entristece no meio do caminho, que enfrenta uma fase difícil no meio do caminho, que enfrenta uma fase ruim no meio do caminho e abandona. Eu e você, nós não podemos ser essas pessoas, nós precisamos ser aqueles que vão até o fim. Nós precisamos ser aqueles que chegam até o fim. O percurso é cheio de acidentes, o percurso é cheio de dificuldades, o percurso é cheio de entristecimentos, de amarguras, de machucados, mas nós não podemos parar no meio do percurso. Nós não podemos desistir no meio do percurso. Quando você assiste, por exemplo, uma corrida automobilística, uma corrida de carros, de moto, às vezes o piloto roda, às vezes ele até bate, às vezes ele até cai da moto, mas a primeira coisa que ele faz, ele tenta ligar o carro de novo, ou ele tenta levantar a moto de novo, ou ele tenta entrar na corrida de novo, porque ele sabe que ele não pode desistir no meio do caminho. O piloto, ele nunca, quando ele bate um carro, ou quando ele cai de uma moto, ele nunca sai correndo para o box. Primeiro ele tenta arrumar ali, para que ele possa continuar a corrida, para que ele possa continuar o caminho, para que ele não desista no meio do caminho. E às vezes nós passamos por algumas dificuldades no meio do caminho, por alguns acidentes no nosso percurso. E a primeira coisa que eu e você fazemos, nós retrocedemos, nós voltamos para trás, nós entramos no box. Sabe o que é o box? É aquele lugar intocável, onde ninguém te toca, onde você está seguro. Mas é aquele lugar também que você não avança, que você não vai para frente, que você não vence. É aquele lugar morno, sabe? Aquele lugar que é seguro, mas que também não te leva para frente. E esse é o box da nossa vida. E é o box que muitas vezes eu e você estamos dentro. E às vezes até com razão, porque a vida bate, a vida machuca e machuca muito. Mas nós não somos aqueles que desistem no meio do caminho, nós somos aqueles que avançam para as coisas que estão adiante de nós, porque nós cremos que existe um Deus lutando as nossas guerras, lutando as nossas batalhas. Sabe, deixa eu te explicar uma coisa que muitas vezes nós erramos e por isso nós desistimos no meio do caminho e nós abandonamos as coisas no meio do nosso percurso. Porque às vezes nós não sabemos para onde nós estamos indo. Às vezes nós não temos clareza de qual é o nosso destino. E só sabe chegar em algum lugar quem sabe para onde está indo. Quer ver um exemplo? Você já saiu da tua casa para comer alguma coisa e no caminho eu procuro algo para comer. Você sempre acaba no mesmo lugar. Você já percebeu isso? Às vezes você sempre acaba naquele dog podrão lá da tua rua. Ou você acaba naquele lanche que você está acostumado a ir. Porque você saiu de casa sem um destino. Você saiu para comer qualquer coisa. Agora quando você sai com um destino, não, eu vou ir jantar nesse lugar, ou eu vou chegar nesse lugar, você vai e chega naquele lugar. Independente do que acontece no meio do caminho, você tem um destino, você tem um objetivo. E aí, quando eu digo isso, eu me lembro de uma frase que diz lá naquele filme Alice no País das Maravilhas, que ela está caminhando e um carinha diz para ela, olha, já que você não sabe para onde vai, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Você já viu essa frase desse filme? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E às vezes nós estamos vivendo assim. Nós não sabemos para onde nós estamos indo, nós estamos sem rumo, nós estamos sem propósito. E aí qualquer coisa que eu vivo serve, qualquer coisa que eu vivo tá bom. Qualquer lugar que eu chego, para mim é o meu destino. Afinal de contas eu não tenho um destino claro, eu não tenho um objetivo claro. Eu não sei com quem me relacionar, e então qualquer relacionamento para mim serve.
Eu não sei qual departamento da igreja eu devo servir, então qualquer departamento para mim serve. Eu não sei o que Deus tem para mim, então qualquer coisa para mim serve. Eu e você não somos o tipo de pessoa que qualquer coisa serve, porque nós temos um propósito, algo escrito da parte de Deus para eu e você vivermos. E aí nós vivemos uma vida toda de viver como dá, de ver o que serve, de chegar onde dá. E aí nós não alcançamos o nosso propósito, nós nos entristecemos, nos chateamos, porque para nós qualquer coisa serve. Sabe, nós precisamos entender o valor que nós temos. Porque você só compra qualquer coisa, ou você só dá qualquer coisa para qualquer pessoa. Não é verdade? Você chega em um lugar e a pessoa fala, você quer azul ou vermelho? Aí você fala, não, pode ser qualquer um, porque não é algo importante. Mas agora, por exemplo, você vai comprar um carro de alto valor, e aí tem o azul e o vermelho. Você não diz pode ser qualquer um, você escolhe um, porque é algo que para você tem muito valor. Você vai comprar uma roupa, você não diz pode ser a camiseta azul ou a vermelha, porque você vai usar aquilo todos os dias, então precisa ser algo que combine com você. E aí hoje nós vemos um monte de gente com gente que não combina, em lugar que não combina, chegando em destino que não combina, porque é uma vida vivendo como dá, vivendo com o que serve, vivendo sem fazer muitas escolhas, vivendo conforme dá, porque nós não entendemos o nosso valor. Quando nós nos valorizamos, nós não vivemos como dá, nós não pegamos o que dá, nós sabemos e nós temos clareza do que Deus tem para nós. Eu estou falando aqui sobre uma supervalorização, também não sobre uma desvalorização. Eu estou falando sobre um valor que Cristo deu para nós, que Cristo nos valorizou. E aí às vezes nós nos desvalorizamos. Olha o que Pedro diz lá em 1 Pedro 2: vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou de trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não somos qualquer pessoa. Nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, pessoas que Deus tirou de trevas e trouxe para a sua luz. Então para mim não é qualquer caminho que serve, para mim não é qualquer pessoa que serve, para mim não é qualquer destino que serve. Eu preciso ter a pessoa que Deus disse para mim ter, eu preciso chegar no lugar que Deus destinou para eu chegar, eu preciso viver o que Deus preparou para eu viver. Você crê nisso? Você quer viver isso? Sabe, e para nós vivermos tudo isso, nós precisamos estar com os olhos nos sinais. Nós precisamos olhar para os sinais que a vida nos dá. A vida é cheia de sinal, mas na correria do dia a dia nós não conseguimos observar os sinais que a vida nos dá. Você já parou e pensou sobre alguém e aí você vê que aquela pessoa está te dando vários sinais de que ela não é uma boa pessoa, ou de que ela vai te machucar, ou de que ela vai te ferir, ou de que ela vai te trair. Mas às vezes nós vivemos um relacionamento tão raso com algumas pessoas, nós vivemos um relacionamento tão superficial com algumas pessoas, que nós não conseguimos dar atenção aos sinais. Sabe, por exemplo, um casamento que terminou, um divórcio. Esse divórcio só aconteceu porque foi um namoro que não deveria ter acontecido. Você consegue entender isso? Porque no namoro já existiam sinais de um casamento que não daria certo. Mas quando nós estamos apaixonados, cegos pelo amor, porque eu não acredito que o amor é cego nem um pouco. Quando nós não damos atenção para isso, aí nós nos casamos, nós nos frustramos, e aí agora eu vivo com alguém que eu não amo, eu preciso deitar com alguém que eu não gosto, porque lá no namoro eu tinha vários sinais e eu não dei atenção. E agora eu estou há 10 anos trabalhando na mesma empresa, e agora como que eu vou pedir a conta? Porque a minha rescisão vai dar muito alta e eu não posso sair com um pé na frente e outro atrás. Mas se em 10 anos as coisas não deram certo, é porque lá na primeira semana as coisas já estavam dando errado, mas nós não vemos os sinais. Por exemplo, em um trânsito nós vemos uma placa de curva acentuada à direita. Você sabe que você precisa reduzir, frear, porque virá uma curva acentuada para a direita. Se não tiver aquela sinalização, provavelmente você passa reto, ou você... Quem é que dirige já teve aquela sensação de estar no meio da curva e sentir que não vai dar conta? Já bateu esse desespero em você, não? De moto, de carro, de bicicleta, sabe quando você está no meio da curva e Jesus me ajuda a terminar essa curva, porque você não vai dar conta. Porque nós não demos atenção aos sinais. Quem é que nunca voou uma lombada? Cara, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu tava vindo pra cá agora de Uber. A Bia saiu com o carro e eu tava vindo de Uber. Cara, o cara voou uma lombada. Mano, e tipo assim, eu não tô dirigindo, então eu não tô de olho nos sinais. O cara que tá dirigindo, ele tem que estar de olho na placa, nas coisas. Mano, ele voou assim, ó, o carro dele, aí ele me olhou assim, cara, me desculpa. Aí eu, não mano, tudo bem e tal.
Porque ele não prestou atenção no sinal. Tinha uma placa ali de lombada. Geralmente tem uma placa de, sei lá, travessia elevada ou lombada a 100 metros, a 200 metros, a 500 metros. E mesmo assim a gente voa a lombada. Não é verdade? Mesmo assim você passa reto nas curvas aí da tua vida. Porque nós não damos atenção aos sinais. Porque às vezes a gente está no carro num papo tão bom, numa ideia tão boa, que a gente não está vendo os sinais. Ontem eu fui buscar o cara lá na casa dele. E aí a gente estava conversando e tal, e eu gosto de conversar para a pessoa olhando para ela. E eu esqueci que eu estava dirigindo. E eu não, cara, não, tudo bem, então a gente faz isso e tal. Daí ele, cuidado. Cara, quando ele falou cuidado, o trânsito parou, tipo, o carro estava aqui. Meu Deus, Juninho, você rouba a minha atenção. O Juninho é um cara incrível, como que não vai ficar olhando para ele? Porque tinha um sinal, o carro estava parado, o alerta estava ligado, a luz de freio estava acesa, mas eu estava totalmente distraído. E às vezes na vida nós nos machucamos no meio do percurso, nós nos arrebentamos em alguma coisa, porque nós não demos atenção aos sinais. Seja porque nós estamos andando distraído pela vida, ou seja porque nós estamos com alguém que nos distrai, ou seja porque eu sou distraído. Mas a vida nos dá muitos sinais para nós não nos machucarmos, não nos acidentarmos, e nós às vezes acabamos nos machucando e nos acidentando, porque nós não estamos dando atenção aos sinais que a vida nos dá. A vida nos dá muitos sinais. A vida nos dá muito aviso. E aí entenda como você quiser, Deus, o acaso, o destino. Chame o seu sinal como você quiser. Mas a verdade é que na vida nós temos muito sinal para muitas coisas que podem evitar muitos acidentes. E nós não damos atenção para eles. E aí, quando você se machuca, quando você se acidenta, quando você se fere, você lembra de Deus. De um Deus que dá sinais. De um Deus que mostra as coisas antes. De um Deus que usa pessoas para te avisar antes. De um Deus que fala com você antes. Esteja atento aos sinais. Esteja atento às coisas que você está vivendo. Porque às vezes nós sofremos e nós nos machucamos, mas olha o que Paulo diz em 2 Coríntios. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então o sofrimento que eu e você estamos passando hoje, ele é leve, ele é momentâneo, ele vai passar. E virá uma glória que será muito maior do que esse sofrimento. Virá uma glória que será muito maior do que tudo isso. Mas se nós não desistirmos, se nós avançarmos, se nós continuarmos, se os acidentes da vida não te pararem. Eu gosto muito daquele texto que diz: eu trago à memória as coisas que me dão esperança. Eu me lembro das coisas que me animam, eu me lembro das coisas que me fazem avançar. Porque às vezes, de verdade, na vida, tudo a gente quer ficar parado no mesmo lugar. Na vida, às vezes, a gente tem aquela vontade de não fazer nada. Já teve um dia que você não teve vontade de fazer nada? Talvez uma semana, talvez um mês, talvez um ano, talvez 20 anos, né? Tem gente que vive 20 anos e vontade de fazer nada. Nós precisamos entender que quando nós trazemos à memória as coisas que nos dão esperança, sabe o que é esperança? É eu esperar algo que ainda não existe, é eu esperar algo que eu ainda não consigo ver. Esperança tem um pouco a ver com fé, sabe? O firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu sei que vão acontecer. Essa é a esperança que eu e você precisamos ter. Por exemplo, também em um trânsito, no nosso percurso, em uma BR ou em uma rodovia, nós temos duas faixas, a faixa da direita e a faixa da esquerda. Faixa da direita para quem está andando um pouco mais lento, para quem está andando veículos pesados, pessoas que não estão andando tão rápido. Faixa da esquerda para pessoas que estão desenvolvendo maior velocidade, pessoas que estão ultrapassando carros, veículos leves. E quem nunca pegou um cara lento na faixa da esquerda? Né? Já pegou aquele cara 80 por hora na faixa da esquerda? E aí você dá sinal de luz, e aí você dá o pisca, e aí você tenta empurrar o cara, e o cara não sai e não vai. E aí, talvez a sua última tentativa seja ir para a faixa da direita, ultrapassar pela direita e voltar para a faixa da esquerda. Sabe, na vida nós temos muitas pessoas assim que atrapalham a nossa caminhada, que atrapalham o nosso percurso, que estão na nossa frente freando, andando devagar, e nós estamos querendo avançar, nós estamos querendo progredir, nós estamos querendo ir, nós estamos querendo desenvolver velocidade, nós estamos querendo ultrapassar. Você já viveu aquela tua fase boa da vida, que você está querendo, cara, eu quero terminar minha faculdade, eu quero viver, quero comprar meu carro, quero comprar minha casa, quero trocar de emprego, e tem uma pessoa 30 por hora na tua frente?
Às vezes é um relacionamento, às vezes é alguém que você gosta, às vezes são seus próprios pensamentos que nos limitam de avançar, que nos limitam de desenvolver a velocidade que nós queremos. Uma coisa que a gente precisa entender na vida, gente, é que a única coisa que nós não podemos fazer é retroceder. A única coisa que nós não podemos fazer é voltar para trás. Porque em uma rodovia nós temos a faixa da esquerda para quem está andando rápido, nós temos a faixa da direita para quem está andando mais devagar, também tem o acostamento, talvez para quem teve algum problema, alguma pane, ou está só cansado e quer parar. Mas a única coisa que eu e você não podemos fazer é dar o retorno. A única coisa que eu e você não podemos fazer é o retorno. Porque o retorno nos leva da onde nós saímos, e o retorno nos deixa muito mais longe do lugar que nós temos para chegar. Se for preciso, ande na faixa da esquerda, viva, faça, conquiste. Talvez você está passando um momento na sua vida um pouco mais de lentidão, está pesadinho demais, anda na faixa da direita, não tem problema nenhum. Talvez você está cansado demais, você precisa descansar, para no acostamento e descansa. Mas não faça o retorno, não volte para trás, não retroceda no seu percurso, no percurso da sua vida, avance. Avance na sua velocidade, avance do jeito que você consegue, mas avance. Amém? Você consegue? Isso faz sentido para você? Olha para a pessoa que está do teu lado e fala aí, ó, avance na sua velocidade. Não fica empurrando o amiguinho. Não tem problema nenhum eu querer ganhar velocidade, também não tem problema nenhum eu querer andar mais devagar, também não tem problema nenhum eu parar. Eu ando na minha velocidade, eu faço conforme eu posso, eu faço conforme eu consigo. Se você consegue fazer 100, faz 100, se consegue fazer 50, faz 50, mas faz o que você consegue. E agora, entrando mais no texto com você, para nós avançarmos, que nós já estamos um pouco atrasados. Deixa eu te falar uma coisa, na vida nós só podemos descansar quando nós estamos obedecendo. O bispo trouxe uma mensagem alguns domingos atrás, e se você puder, eu quero muito que você ouça essa mensagem. Ele fala sobre o caminho de Emaús. Você lembra dessa mensagem? Você lembra desse culto? Que ele fala, nós só podemos descansar quando nós completamos, nós só podemos descansar quando nós acabamos. E Jesus, ele só descansou quando ele terminou a missão dele. Qual era a missão dele? Fazer o que ele tinha para fazer naquele dia. Depois, se você puder em casa, leia Marcos 4. Você vai ver o tanto de coisa que Jesus fez nesse dia. Ele chegou no barco e descansou. Mas às vezes eu e você, nós queremos descansar no meio da nossa missão. Nós queremos parar no meio do nosso propósito. Nós queremos abandonar o nosso posto antes da guerra ter acabado. Nós precisamos nos lembrar que quando nós fazemos isso, pessoas irão sofrer. Quando você abandona o seu posto, existem pessoas que estão contando com você. E quando você abandona esse lugar, pessoas irão se ferir. Faz sentido isso para você, não? Eu conto demais com a pessoa que está do meu lado. Eu conto demais com você. Porque se você não fizer, alguém vai ter que fazer. E às vezes esse alguém vai ser eu. Já teve essa experiência lá na tua casa, da tua mãe dar aquele grito assim, ó: ninguém fez e agora eu tenho que fazer. Se eu não fizer, quem é que ia fazer? Já aconteceu isso lá na tua casa? Porque provavelmente você falhou em alguma coisa. Porque provavelmente você deixou de fazer alguma coisa. Lá no seu trabalho, quando aquele atribulado ou aquela atribulada deixa de fazer o que era para ela ou para ele fazer, sobra para quem? Para você. Jesus sabia que só Ele podia acalmar aquela tempestade, porque Ele, sendo Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, e a criação obedece o Criador. Pedro, os outros apóstolos, os outros discípulos que estavam naquele barco, eles podiam gritar, podiam fazer um monte de coisa, porque ali tinha o Criador, e a criação só obedece o Criador. Você já foi na casa de alguém que tem um cachorro muito bravo? E aí você fica com medo do cachorro te avançar, do cachorro te morder, do cachorro te comer, e aí chega o dono e diz, ó, para, ou senta. Né, a gente chega lá na casa do Tiago, por exemplo, ele tem um pitbull, ele não morde, mas o que ele pula, se tu não cuidar, ele te derruba. E aí ele fala, senta, para. Às vezes ele se acha, né? Rola, deita, pula, né? Fala meu nome. Por quê? Porque ele é o dono do cachorro. O cachorro obedece ele. Aquele dia, lembra, Tiago? Sai, senta. Fica me olhando assim. Deita. Me olhando assim. Para. Me olhando assim. Porque eu não sou o criador dele. Para ele eu não sou nada.
Jesus naquele barco era o único que poderia acalmar aquela tempestade, porque Ele era o Criador de tudo, e a criação só obedece o Criador. Se Jesus falhasse naquela missão, provavelmente aqueles discípulos iriam morrer, mas Jesus não falhou na missão. Eu e você não podemos falhar na nossa missão, porque nós não queremos ver pessoas morrendo, porque nós não queremos ver pessoas sendo deixadas para trás, porque nós não queremos ver pessoas ficando para trás, porque nós não queremos ver pessoas maus, pessoas tristes. Eu e você não podemos falhar na nossa missão, porque tem pessoas que contam comigo e que contam com você. Não falhe na sua missão. Tem pessoas que te têm como referência, tem pessoas que olham para você. Se você falhar na sua missão, muita gente vai ficar para trás. Não falha na sua missão. Não abandone o seu posto. Quando alguém te acordar para cumprir o seu propósito, quando alguém te ligar para cumprir o seu propósito e você estiver descansando, não se chateie, não se entristeça. Cumpra o seu propósito, porque se te ligaram, porque se te chamaram, é só você que pode fazer. Não sei você, mas eu não procuro ninguém quando eu consigo resolver. Eu só procuro alguém quando eu não tenho mais o que fazer. Eu só vou no médico quando a dor não passou, só procuro ajuda quando eu não consigo mais. Existem pessoas que estão te procurando e às vezes nós dizemos não, e nós somos a última alternativa delas. Pessoas que já tentaram de tudo. Tudo que tem é a igreja, tudo que tem somos eu, tudo que tem é você. Porque elas veem Cristo em nós, porque elas veem Deus em nós. No seu momento de descanso, cumpra o seu propósito. Não deixe com que o cansaço vença o propósito de Deus na sua vida. E quem descansa, obedece. Nós vamos ver quando Pedro está na prisão. A Bíblia vai dizer que Pedro estava dormindo, porque o anjo chega para libertar eles e o anjo precisa acordar Pedro. Um cara que viveu uma vida de obediência, foi preso injustamente e estava dormindo, porque ele obedeceu. Ele não tinha mais nada para fazer. Como eu citei antes para você, eu imagino Daniel dentro da cova dos leões. Ele não tem o que fazer, ele obedeceu. Quando nós obedecemos, nós podemos descansar. Quando você obedece a palavra de Deus, você pode descansar. Quando você obedece o que Deus disse para você, você pode descansar. Porque no descanso não existe, porque na obediência não existe peso, na obediência não existe peso na consciência. Quando nós estamos em obediência, nada e nem ninguém pode dizer algo contra nós. E aí nós dormimos e descansamos. Sabe, o texto vai dizer ali no início, no versículo 35, naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos para o outro lado. E aqui, se você tiver papel e caneta ou celular, eu queria que você anotasse algumas coisas, porque eu quero explanar com você 3 formas de você ser um vencedor no seu percurso. 3 formas de você vencer no percurso. Isso aqui não é fórmula mágica, não é uma fórmula de enriquecimento, não é uma fórmula de você ser bem-sucedido. São 3 fórmulas que Deus nos deixa nesse texto para nós sermos bem-sucedidos no nosso percurso, para nós não nos machucarmos e não nos ferirmos durante o percurso. Primeira delas, a promessa. Fala comigo aí, promessa. Bem alto, promessa. Quando você fala, você ouve o que você está falando e aí você entende melhor. Promessa é o primeiro ponto que nós não podemos nos esquecer. Jesus diz para eles: vamos para o outro lado. Jesus dá uma ordem clara, uma ordem objetiva, uma ordem direta: vamos para o outro lado. Você consegue entender outra coisa nisso? Não, né? A gente está desse lado, vamos para o outro lado. E no meio do caminho existe uma tempestade, no meio do caminho as ondas começam a bater contra aquele barco. A Bíblia vai dizer que começa a entrar água dentro daquele barco. Se você já navegou, já velejou, já andou de caiaque, de barco, de navio, você sabe que quando começa a entrar água dentro da embarcação, é um momento muito crítico, porque se existe muita água e ela ficar muito pesada, ela começa a afundar. E para aqueles discípulos eles tinham uma direção muito clara: vamos para o outro lado. E no meio do caminho eles se desesperam e eles se apavoram, porque eles chegam para Jesus dizendo assim: não te importa que morramos? Para nós chegarmos na conclusão que nós já estamos quase morrendo, é porque muita coisa já aconteceu. Sim ou não? Ou você chega no consultório do médico e diz assim: doutor,
Você não se importa que eu morra? Não, você chega, doutor, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, estou passando um pouco de mal. Mas esses discípulos chegam em Jesus já dizendo: Jesus, não te importa que morramos? No meio do caminho, no meio do percurso, eles se esqueceram da promessa. Qual era a promessa? Qual era a promessa? Chegar do outro lado. Jesus diz para eles: vamos para o outro lado. Essa era a promessa. No meio do percurso, vem o vento forte, vem a tempestade, a onda começa a bater, a água começa a entrar no barco, e eles ficam com medo de afundar. E eles dizem para Jesus: Jesus, não se importa que morramos? Porque eles se esqueceram da promessa que era chegar do outro lado. Se Jesus disse que eles chegariam do outro lado, eles chegariam do outro lado. Mas eles se esqueceram da promessa. Às vezes na nossa vida, no meio do percurso, a gente se esquece da promessa e a gente se desespera. E a gente se apavora e a gente chega para Jesus: Jesus, eu estou morrendo, o Senhor não se importa comigo? Se lembra da promessa. Se a promessa é chegar do outro lado, Jesus vai sustentar para que você chegue do outro lado. Se lembra da promessa, no meio do caminho, não se esqueça da promessa. Jesus, ele não tinha um plano A, Jesus, ele não tinha um plano B, Jesus tinha um plano: vamos para o outro lado. E na nossa vida, sabe qual que é o nosso maior problema? E aqui eu digo para mim também. Quando começa a ter dificuldades, quando as coisas começam a dar errado, nós começamos a tomar outros rumos, a cortar caminho, a ter outros destinos. A gente pega o plano B, o plano C, o plano D. Jesus tinha só um plano: chegar do outro lado. Talvez aqueles discípulos queriam desviar da tempestade, dar a volta pela tempestade, sair da tempestade. Eles tinham só um objetivo: chegar do outro lado. Quando a tempestade vier na sua vida, quando começar a entrar água no seu barco, quando você pensar que vai afundar, não muda de plano, não muda de rota, não muda de destino. Se a promessa de Deus é que você vai chegar do outro lado, haja o que houver, aconteça o que acontecer, a promessa e a palavra se cumprirão. Nós chegaremos do outro lado. Então creia que se o plano é chegar do outro lado, a promessa vai se cumprir. Nós chegaremos do outro lado, porque essa é a promessa: chegar do outro lado. Nós mudamos de plano, nós mudamos de rota, nós mudamos de pensamento. Jesus não muda, Ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Jesus também nos deixa um segundo ensinamento, e eu quero que você anote isso: não tenha medo, porque se tem uma coisa que nos paralisa é o medo. Você já enfrentou um momento de muito medo? Nós nos paralisamos. E olha o que Jesus diz para eles no versículo 40. Então perguntou Jesus aos seus discípulos, depois de já ter acalmado a tempestade, depois de já estar tudo bem, provavelmente Pedro já estava indo passar um café, porque agora já estava tudo legal. Jesus pergunta assim para eles: por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês estão com tanto medo? Sabe por que a gente às vezes sente medo demais? Primeiro, porque nós esquecemos do primeiro ponto, a promessa. Porque na promessa nós precisamos saber que o medo vai vir, as coisas vão acontecer, mas a promessa é muito maior do que tudo isso. Depois, Cristo nos ama tanto, que não vai deixar nada de ruim acontecer comigo e com você. A Bíblia vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. É o verdadeiro amor. Quem é o verdadeiro amor? Cristo. Deus é o verdadeiro amor. Ele tanto amou que deu. E para correr com você, eu quero te lembrar do último ponto. E o mais importante: não se esqueça do Deus que você serve. Aqueles discípulos não se esqueceram do Deus que eles serviam. Mesmo pensando que eles iam morrer, mesmo eles pensando que ia dar tudo errado, eles chegam para Jesus e dizem: Jesus, não se importa que morramos? Eles lembraram que existia um Jesus, existia um Cristo dentro daquele barco. Eles lembraram que existia alguém muito maior, que podia acalmar aquela tempestade, que podia fazer aquele mar se acalmar, e essa pessoa estava dentro daquele barco. Se Jesus hoje está dentro do teu barco, meu irmão, não se preocupe com as intempéries da vida, não se preocupe com os machucados do caminho, não se preocupe com o dia de amanhã. Tão somente se lembre do Deus que você serve. Se lembra da presença quando parecer que vai dar tudo errado, quando parece que o teu barco vai afundar, quando já tem água demais. Se lembra da promessa de Deus na sua vida. Se lembra que dentro do teu barco existe um Cristo. Se lembra que dentro do teu barco existe um Deus. Se lembra que dentro de você existe alguém muito maior.
O que está em nós é muito maior do que está no mundo. Lembre-se do Deus que você serve. Quando você for enfrentar uma guerra, uma tempestade, uma tribulação, uma dificuldade, lembre-se do Deus que você serve. No dia da angústia, no dia mau, no dia da tempestade, no dia da dificuldade, eu trago à memória as coisas que me dão esperança. E o que me dá mais esperança? De alguém que morreu por mim. O que me dá mais esperança? De alguém que me deu um futuro. O que me dá mais esperança? De, assim como 1 Pedro que nós lemos diz, que nos tirou de um lugar de trevas e nos trouxe para a luz. Lembre-se de Cristo. Lembre-se da promessa. Lembre-se do Deus que você serve. Lembre-se que existe um Cristo dentro do seu barco, existe um Deus dentro do seu barco.